Hoje nós vamos estudar o capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Este capítulo começa Jesus falando: tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos. O ensinamento de Jesus foi através das duas últimas parábolas. Jesus ele fala a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos, mostrando como é o reino dos céus, dando uma exatidão como é que nós temos que fazer para chegar ao reino dos céus no seu final. Porque o reino dos céus já começou aqui na terra quando o Espírito Santo entrou na nossa vida, no nosso espírito humano. Mas aí nós temos a concretização desse reino quando Jesus voltar pela segunda vez. Mas Jesus vai falar aqui, nesse momento, do plano para tirar a sua vida. E ele diz assim: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. Jesus, ele como judeu, ele celebrava a Páscoa. E a Páscoa era a maior das festas, daquelas 7 festas que Deus pediu a Moisés, lá no deserto. As 3 maiores é Páscoa, tem Pentecostes e Tabernáculo. Então era a festa da Páscoa. Jesus estava subindo para Jerusalém. É na Páscoa que ele vai morrer, na sexta-feira, e depois de 3 dias vai ressuscitar. Mas ele diz que daqui a 2 dias celebra-se a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então Jesus sabia exatamente a hora, o momento, o dia que ia ser crucificado. Essa ideia que os fariseus levaram Jesus à cruz, que Pilatos condenou, que os soldados levaram. Jesus foi para a cruz voluntariamente, sacrificialmente. Ele morreu de morte substitutiva em nosso lugar. Ele foi cumprir o plano de salvação traçado antes da fundação do mundo. Porque se ele não morre, todos nós estávamos condenados a ir para o inferno, todos nós. Morte eterna. Então ele disse para os apóstolos: o Filho do Homem será entregue para ser crucificado daqui a 2 dias. Ele estava indo para Jerusalém sabendo que ele ia morrer em morte de cruz, não era crucificado. Ele ia morrer daqui a 2 dias pelos gentios e ia ser crucificado. Sabia até o tipo da morte que ele ia ter. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio, o sumo sacerdote, chamado Caifás. Caifás era o sumo sacerdote da época de Jesus. O sumo sacerdote era uma autoridade, porque ele era o sumo sacerdote, era o líder do Sinédrio. O Sinédrio era um tribunal administrativo que composto de 71 membros, e o primeiro sumo sacerdote começa lá no tabernáculo no deserto, com o irmão de Moisés, Arão, e só terminou de ter sumo sacerdote quando o templo foi destruído no ano 70. E o sumo sacerdote era a única autoridade que podia entrar no Santos dos Santos uma vez por ano para expiação dos pecados. E Caifás era era genro de Anás. Anás tinha muita importância, era muito influente, porque 5 dos seus filhos já tinham sido sumo sacerdote. E agora o seu genro Caifás. E esses homens se reuniram e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Queriam matar Jesus. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles tinham medo do tumulto. Porque Jerusalém, na época da Páscoa, normalmente tinha 3 a 4 vezes mais a população na cidade. Então havia todo um receio. Mas o fato é que, ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, caminho de Jerusalém, fica muito próximo de Jerusalém, Betânia. Aproximou-se dela uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Primeiro,
ele foi na casa de um Simão leproso. Esse Simão leproso é um homem que Jesus curou. Porque se ele fosse leproso, ele não podia estar ali. Então ficou a alcunha, o apelido Simão leproso. Né? Mas ele não era mais leproso. E uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram seus discípulos e disseram: para que esse desperdício? Essa mulher aqui que fala é Maria, irmã de Lázaro e de Marta, que também estão nos evangelhos, no evangelho de Marcos e João, Marcos 14 e João 12. Essa é Maria. Foi a única pessoa que esteve com Jesus, que reconheceu, primeiramente, que Jesus ia morrer. E ela faz aqui alguma coisa que ninguém fez. Ela já está aqui antecipando, é como se estivesse aqui embalsamando Jesus. Ela tem uma visão que nenhum na face da terra teve. Na face da terra teve. E esses discípulos ficaram indignados por aquele desperdício, pois esse perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar aos pobres. Quem mais falou sobre isso aqui foi Judas. Judas era o tesoureiro de Jesus. Lá no outro texto, lá nós vamos ver, que diz Jesus que ele é ladrão. Judas era corrupto. E Judas, ele queria esse dinheiro, porque ele era o tesoureiro. Judas tinha amor ao dinheiro. Judas, ele queria, a noção exata dos apóstolos é que Jesus tinha um reino terreno. E Jesus estava adiando, Jesus tinha poderes. Jesus podia com um sopro matar todos. Essa era a ideia. Mas Jesus não tinha, a finalidade não era essa, a finalidade dele era outra. O reino de Jesus era espiritual. Ele veio nos religar com Deus, nos reconectar com Deus depois da morte espiritual na queda do homem. É isso que Jesus veio fazer. Pois esse perfume poderia ser vendido por muito dinheiro para dar aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhe disse: por que molestar essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Jesus defende esta mulher. Porque, na realidade, o que ela gastou com esse perfume era o trabalho de um ano, como está lá em outros textos. Eles, porque os pobres sempre os tendem convosco, mas a mim nem sempre me entendes. Jesus sabia ali que ele estava próximo da morte. E quando Jesus morresse e ressuscitasse, ele não passaria 40 dias aqui na terra, mas ele subiria aos céus. E ninguém o veria mais aqui na terra. Jesus está dizendo, porque aos pobres sempre vocês vão ter. Jesus não está aqui criticando a questão de dar aos pobres, não. Ele está dizendo que ele vai dar sempre convosco, mas a mim, vocês nem sempre me entendem, porque logo, logo eu vou subir para o Pai. Ali ela está dizendo, essa mulher está fazendo uma coisa maravilhosa. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Olha aqui o que Jesus está dizendo. Ela foi a única que teve essa visão, que nenhum teve. Embora Jesus dissesse várias vezes que eu vou morrer e ressuscitar, mas ninguém entendia. Em verdade vos digo, quando for pregado em todo o mundo esse evangelho, será sempre contado o que ela fez para a memória sua. Olha só o que essa mulher fez. Sempre será pregado o que aquela mulher fez durante toda a história. Mas aqui, depois que aconteceu esse episódio, que Judas, sabendo que esse dinheiro aqui, houve um desperdício, e Jesus não se importou com esses recursos, Judas ficou contrariado, porque Judas era financista. Judas queria dinheiro. Então ele fez um pacto de traição depois dessa passagem. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes,
Indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vos entregarei, e pagar-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar Jesus, para o entregar. Então Judas, ele viu aqui esse desperdício de Jesus, com relação a esse dinheiro, ele vai vender Jesus. Só que Judas entendia que Jesus tinha um reino, era um reino terreno. Que se eles prendessem Jesus, Jesus tinha força suficiente para derrotar todos. Ele jamais talvez imaginasse que Jesus, fosse condenado, ou mesmo que ele fosse preso, ele tinha poder suficiente para se livrar daquilo. Então ele vai e vende Jesus para dizer assim: reaja. Porque Jesus não estava agindo da maneira que eles estavam achando, os apóstolos. Que eles queriam que Jesus agisse. Não entendiam a mensagem salvífica de Jesus. Jesus veio para um reino espiritual e não um reino terreno. Ele vai dizer para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Eu fico pensando, quando muitos esperam Jesus vir aqui na terra, passar 1000 anos, morar na terra 1000 anos. Meus irmãos, Jesus disse que o reino dele é espiritual. Ele já veio fazer o que tinha a fazer aqui neste mundo. Morrer em nosso lugar, pagou nossa conta, acabou. Quando ele vier agora, na segunda vinda é para julgar. Ele vem como juiz. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativo para comeres a Páscoa? Jesus celebrou a Páscoa, porque ele era judeu. E ele respondeu: ide à cidade ter com um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Ninguém sabe que casa foi essa aqui. A Bíblia não é clara. Eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegado à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Eu fico imaginando um alvoroço na hora dessa, irmão. Você conviver com Jesus durante esse tempo, durante esses 3 anos, alguns mais, outros menos. Jesus, ao longo da história desses 3 anos, foi escolhendo os seus apóstolos. Alguns, os primeiros foram 3 anos, alguns bem menos. Mas eu imagino, depois do que eles fizeram, Jesus deu o poder a todos eles para curar pessoas, expulsar demônios. O próprio Judas foi um que Deus deu poder para expulsar demônios, curar, fazer tanta coisa. E aqui nós vamos ver até essa questão de Hebreus 7, que muitos entendem que pode perder a salvação por Hebreus 6. Não é verdade, ninguém perde a salvação. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito, a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem, este sendo traído, melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, o que traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste, é você mesmo. É você que vai me trair. Você vai me trair, Judas. Mas o fato, meus irmãos, é que Jesus foi traído por um grupo que tinha muita proximidade com ele. Eu fico imaginando, se Jesus foi traído, nós vamos ser traídos? Claro. Sempre haverá traição contra nós. Vamos ficar decepcionados porque nós vamos ter pessoas que vão nos trair. Se traíram Jesus, imagina nós, meu irmão. Nós vamos ter tranquilidade com relação à traição.
E agora vem a ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, nós vamos entender aqui que aqui temos um simbolismo. Então, Jesus pega o pão e pega o cálice e simboliza a sua carne, o seu corpo e o seu sangue. Simbolicamente, Jesus está fazendo aquilo para que nós relembremos, nós possamos relembrar o que ele fez na cruz em nosso favor. Existem algumas denominações que dizem que quando você coloca o pão e o cálice e você ora, ali agora é a transubstanciação. Você está comendo da carne e do sangue, e bebendo o sangue de Jesus verdadeiramente. Isso não tem fundamento. Aqui nós estamos simbolicamente comendo da carne e bebendo o sangue de Jesus de forma simbólica, quando colocamos a fé em Jesus Cristo. Esse é o sentido da Páscoa, que Jesus transforma em ceia naquele momento. A Páscoa é transformada em ceia e a circuncisão em batismo. Os dois sacramentos que nós temos hoje. A seguir tomou o cálice, tendo dado graça, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo conosco no reino dos céus. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele está dizendo que ali é a última ceia que vai ter com eles. Agora, depois vai ter lá na eternidade. Mas agora ali não tem mais. É a última ceia com os apóstolos. E tendo cantado um hino, esse hino ninguém sabe que hino foi que foi cantado, né? Gostaria muito de saber que hino é esse, né? Que hino é esse, irmãos? Mas ninguém sabe. Saíram para o Monte das Oliveiras. Então, Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizarei. Comigo, vocês vão me abandonar. Todos vocês vão me abandonar. Porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, vão ferir o pastor, que é Jesus, e todas as ovelhas, todos os apóstolos vão ficar dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Galileia era aquela região que Jesus, viveu toda a sua adolescência, infância e fez seu ministério, no norte de Israel. Disse-lhe Pedro: ainda que tenhas ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro, como sempre, se alvoroçado, diz: olha, jamais, mesmo que tu venha a ser tropeço, para mim jamais. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo: jamais te negaremos. Nós sabemos que um negou, que foi Pedro, um traiu, foi Judas que vendeu Jesus, e o resto abandonaram, correram, fugiram. Mas Jesus está no Monte das Oliveiras, e lá é onde tem o jardim chamado Getsemane. O Monte das Oliveiras fica no alto, nós temos o Vale do Cedron, e depois Jerusalém, que fica do outro lado do vale. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levante consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Que eram os 3 mais ligados a Jesus. Então Jesus vai para orar no Getsemane. E começou a entristecer-se, a angustiar-se.
Então, lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. Jesus, ele tinha natureza humana, ele foi para a cruz com natureza humana. Evidentemente que ele sabia o que ele ia passar, o sofrimento que ia acontecer. Porque ele sabia que ele ia ser crucificado, ele já tinha dito como era o tipo de morte que ele ia ter. Então ele vai orar, falar com o Pai. Jesus, ele nunca perdeu a intimidade com o Pai, com natureza humana. Ele estava sempre orando ao Pai. Sempre orando ao Pai. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele sabia que era um momento muito difícil. E naquele momento, ele sabia que o Pai ia desampará-lo. Porque na quarta palavra de Jesus, ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então Jesus tinha medo do desamparo do Pai. Era o maior medo dele, ser desamparado pelo Pai. Porque naquele momento a relação dele com o Pai cessava. E ele tinha essa relação com o Pai. Mas se naquele momento o Pai nos desampara, ele não morreria. Se ele não morreria, e se ele não morresse, todos nós estávamos fadados à morte eterna. Mas o fato é que, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vos vigiar comigo, nem nesta hora vocês oraram comigo. Vocês estão dormindo ainda. Eu estou para chegar à cruz, eu vou ser crucificado. Eu vou passar por um momento muito difícil. Vocês estão aí dormindo. E voltando para o discípulo, achou-se dormindo. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Mais uma vez, Jesus ora e fala com o Pai. E voltando, achou-os outra vez dormindo. De novo, eles após dormindo. Porque os seus olhos estavam pesados. São Jesus a segunda vez. Jesus volta para falar com o Pai. Essa comunhão com ele que ele estava para perder. E encontra mais uma vez esse discípulo dormindo. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para o discípulo e disse ainda mais: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-nos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Jesus é preso ali naquele momento. Ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele que eu beijar é este, prendei-o. Era o sinal que Judas tinha dado. Quem era Jesus? Ele ia dar um beijo. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Olha a covardia, olha a traição. Jesus, porém, disse: amigo, olha o que Jesus faz. Judas participou da ceia, mesmo sabendo que ia trair Jesus. Jesus ainda chama de amigo. Olha a longanimidade de Jesus. É uma coisa impressionante. Para que vieste? Nisto, aproximando-se deles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, sacou a espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou a orelha.
Em outros textos, nós vamos ver que esse homem é Pedro, né? Em outros textos bíblicos, né? Então, Jesus lhe disse, embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão à espada, a espada perecerão. Acaso pensa que eu não posso rogar a meu Pai, e ele mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? 12 vezes 72 mil anjos ele mandaria. Como pois se cumprir as Escrituras, segundo os quais assim se sucederão? Para se cumprir as Escrituras. Naquele momento de Jesus multidões, saíste com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. E não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixando fugiram. No versículo 31, ele vai dizer que ferirão o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso é uma profecia, né, que nós tínhamos acerca desse momento. Agora Jesus vai para o Sinédrio. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Pedro queria acompanhando de longe para ver o que é que estava acontecendo, né? Os demais fugiram. Ele também estava de longe. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Não existia nada contra Jesus. Eles queriam um testemunho falso para condenar à morte. E não acharam, apesar de terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas, afinal, compareceram duas, afirmando: este disse, posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Jesus aqui não está falando do tempo, está falando dele, que ele ia morrer e ressuscitar no 3º dia. E levantando-se um sacerdote, perguntou a Jesus: não respondes ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus? Respondeu Jesus: tu disseste. Tu disseste, eu sou. Tu está dizendo que eu sou realmente o Filho de Deus. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, está dizendo que ele é o Filho de Deus e que ele vai sentar no trono, ele vai voltar e vai voltar um dia, né, nas nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia, porque ele agora disse: agora eu sou Deus. E quando a pessoa dizia que era Deus e eles não reconheciam que Deus era Deus, era uma blasfêmia contra Deus. E blasfemar contra Deus a pena era apedrejamento. Disseram: eis que ouviste agora a blasfêmia, que vos parece? Responderam: ele é réu de morte. Então, uns cuspiram no rosto, lhe davam burros, e outros esbofetavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximou-se uma criada, uma escrava, né? E lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse, aos quais ele estava: este também estava com Jesus o Nazareno.
E ele negou outra vez, com juramento. Com juramento. Não conheço tal homem, meus irmãos. Esteve com Jesus durante tantos anos, vendo tantos milagres. Eu sempre digo que os apóstolos não temeram mais nada, nada. Depois que viram Jesus ressuscitado e ascendendo aos céus. Todos, sem exceção, deram a vida por Jesus. Não havia mais medo. Pregaram com intrepidez. Mas até aquele momento, havia uma desconfiança. Como é que o Messias que veio para nos redimir dessa injustiça, né, diante dos romanos, esse homem vai ser condenado? Logo depois, aproximando-se que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar denuncia. É interessante, meus irmãos, que quando nós temos uma comunhão verdadeira com Deus, quando a nossa prática de vida é uma vida em comunhão com Deus, as pessoas sentem em nós a presença de Deus. Isso é a verdade. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então ele negou Jesus 3 vezes, mas Jesus tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Então Pedro lembrou a palavra de Jesus e que ele dissera: antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. E saindo chorou amargamente. Então esse capítulo termina. Pedro se arrependeu, porque Pedro foi chorar. Pedro, meu Deus, se arrependeu porque negou Jesus. Negou Jesus. E nós vamos ver lá em João 21, quando Jesus ressuscita, já no final, ele vai perguntar a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E quando Pedro percebe que Jesus ali está perguntando 3 vezes, porque ele está relembrando que Pedro negou 3 vezes antes da sua morte. Que maravilhoso esse texto, meus irmãos. É um texto que nos traz crescimento espiritual. Que Deus continue nos abençoando.